terceiro ponto aí dos nossos 9 que a gente vai trabalhar, olhando para o texto, é: quem entraria para ser salvo? Quem pode ler para a gente aqui, daqui até aqui, que corresponde ao texto de Gênesis 6, do 18 ao 21? Porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, e ti e a eles. Gênesis 6, 18 e 21. Isso. Então, quem entrou na arca? Aqui, ó. O Noé, Deus está falando com ele, os filhos dele, a esposa dele e as mulheres dos filhos deles. Então, Noé e a esposa, ele tinha quantos filhos? 3 filhos, né? Sem Cã e Jafé, e as mulheres. Então, vamos fazer a conta. Noé com a esposa são 2, com os 3 filhos são 5, com as 3 esposas, 8. Confirma o que é dito lá no Novo Testamento, né? Que Pedro diz que 8 pessoas foram salvas na arca. Essa informação, então, que nós temos aqui em Gênesis, ela é confirmada lá no Novo Testamento, então. Agora, entra só Noé e a família dele? Só gente que entra? Entram os animais também, né? Então, fará entrar na arca também os animais para conservares vivos. Quantos? 2 de cada espécie, macho e fêmea. Até lá na frente ele vai dizer, né? 7 casais do que seria considerado como animais limpos e 1 casal dos imundos, né? Que é aquilo que é definido depois pela lei. Além de Noé, sua família, os animais, teria também o que ali? Comida. Tudo que se come. Então Noé põe o que também dentro da arca? Verdura, fruta, planta. Lembra que... sementes, isso. Lembra que até nessa época, a gente já falou disso na aula anterior, a dieta era especificamente vegetal. O homem tinha sido, lá no Éden, recebido de Deus, né, a providência de todo fruto, de todo o alimento. Você pode ver isso lá, Gênesis capítulo 1, 29, né? Gênesis 1, 29. E eles continuaram nessa dieta, né? Até esse tempo. Então, não, carne não se comia ainda nessa época. Nem os animais, acredito, né? Mas a gente vai imaginar, refletir algumas coisas aqui nos próximos slides, tá? Então, são 8 pessoas que entram, Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas. Mas e os animais? Aí complica, né? Porque 8 pessoas cabem, o barco é grande, aí a gente chega agora nos animais, e eu já tinha dito lá atrás que um dos desafios da leitura literal do texto é que a ciência, a taxonomia é a ciência da classificação. Então, hoje se classificaram. Por exemplo, cachorro é diferente de gato. Isso é classificação taxonômica. Gato é felino, cachorro canino. Muito bem. Passarinho é ave. Peixe é outra coisa. Tartaruga é anfíbio, né? Então, a gente tem as classificações. Hoje tem 1,25 milhão de espécies de animais catalogadas no planeta. E os cientistas têm certeza absoluta que falta muito. Tem muita espécie que ainda não foi achada. Insetos, animais pequenos. Tem aqueles peixes que os caras, quando mergulham lá no fundo, vê aqueles peixes esquisitos que nunca foi visto na superfície. Então, tem muita coisa que ainda... Esse número pode ser maior do que isso. Aí a questão é, né? Tá aqui, ó. Muitos ainda não foram descobertos. Esse número pode ser até 5 vezes maior, os cientistas dizem. Aí a questão, né? Eu não duvido que 8 pessoas cabem na arca. Mas 1 milhão de animais, 0,25. Isso se fosse um de cada, era um casal.
Então esse número já subiria para 2,5 milhões, fora dos puros, que era 7 de cada. Aí a gente tem que saber responder essa questão, né? Caberiam todos na arca? Será que esse é o argumento que eu tenho que ouvir as pessoas dizendo? Tá ligado isso aqui, né? Que eu tenho que ouvir as pessoas usar esse argumento e eu ficar, é mesmo, né? Acho que o texto não está correto. Não, gente, se a gente estudar, a gente vai perceber que as coisas não são bem assim. O que a Bíblia chama de espécies, que a gente acabou de fazer a leitura, não é exatamente o que a ciência hoje chama de espécie. A Bíblia não é um livro de biologia. Hoje na escola você aprende que tem isso aqui, né? O reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie é o que está aqui no final. Então, por exemplo, reino, o que diferencia uma planta de um cachorro? Já diferencia aqui, porque a planta é do reino vegetal e o animal, o cachorro é do reino animal, certo? Então, quando você está aqui em cima, você tem o reino e você já divide alguns grupos. E você passa para o filo, classe, ordem, você vai especificando que tipo de animal. Por exemplo, não dizem que o cachorro é primo do lobo? Ou você quer que fique mais fácil ainda? O gato é felino, não é? E o tigre? E o leão? A onça? Também. Mas eles não têm algumas diferenças? Fora o tamanho e a ferocidade? Tem algumas diferenças, né? Então, por quê? Porque eles pertencem à mesma família, mas aqui na espécie eles são diferentes. Então, quando a Bíblia fala sobre a quantidade de animais que entra na arca, ela está trabalhando com os tipos básicos. Seria o que a biologia define hoje como família. Existe um conceito, acho que até a gente falou isso no outro curso, biológico, que é assim. Quanto mais... Vocês já ouviram falar de adaptação, né? Adaptação. Uma pessoa sai daqui do Brasil, não precisa nem sair do Brasil. A pessoa mora aqui em São Paulo, ela vai e viaja para o Nordeste. Ela não fica com a pele mais queimada? O corpo produz mais melanina e, enfim, o corpo consegue se adaptar ao ambiente. Você pode ter um certo tipo de adaptação que é passada de geração para geração. Isso não é mutação genética. Isso é adaptação. E o nosso organismo tem adaptações. Como que uma pessoa consegue viver num frio daquele lá do Polo Norte e outra no calor? O corpo é capaz de se adaptar. Mas isso tem um limite. Quando você rompe o limite, você morre de hipotermia. Então, o corpo tem uma condição de adaptação. E essa condição ela é passada de geração em geração. Quanto mais o corpo e o organismo se torna específico para aquele ambiente, mais vulnerável ele se torna. Então, um animal que tivesse aqui nessa família um tipo básico de animal, o que eu quero dizer com isso? Hoje você pensa no cachorro, no lobo, no chacal, esses que são da família desses caninos. Você acha que Noé precisou colocar na arca um poodle, um Rottweiler, um pastor alemão, um boxer, um dálmata, um pitbull, o que mais? Um caramelo. Só o caramelo já ia fazer uma bagunça na arca. Ficou? Então é isso que a gente está falando. Quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando na espécie. Então, quando a ciência fala de 1,25 milhões de animais, o pastor alemão é um, o boxer é outro, o poodle é outro, o chihuahua é outro, já são 4. Não é preciso colocar cada um desses? Não, existe um tipo básico que é um antecessor desses animais, que é o canino. E esse canino que Noé pode ter colocado na arca tem material genético capaz de se especificar e adaptar em cada lugar. Dele surgem os selvagens, que são os lobos, os domésticos, que são os cachorros, as variações das raças. E aí é por isso que quando você chega num limite da especiação, ele não vai mais para frente. Por exemplo, o que é o asno ou burro? Não, é o asno, né? Qual que é que não é capaz de se reproduzir? A mula.
A mula é o cruzamento do burro com a égua, é isso? Então você cruza. A égua é uma coisa, o burro é outra. Os dois são equinos, mas eles são de espécies diferentes. E o cruzamento deles dá um produto que não vai mais. Porque a mula, o resultado, não é capaz de se reproduzir. Ela não engravida. Por quê? Porque chegou no final da especificação genética. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre 1,25 milhões de animais na arca, não é essa classificação da biologia moderna que a gente usa. Não deveria usar. Porque o que Noé está colocando na arca são as famílias. E esses animais que saem, sai um canino da arca. E aquele canino que sai da arca é o que vai dar origem aos nossos cachorros, aos lobos, enfim, toda essa espécie. E a mesma coisa os felinos. Então, se a gente começa a olhar por aqui, a gente tem que refazer as nossas contas. Então, desse 250 milhões de espécies, então, 1.250 mil espécies, 950 mil são só de insetos, tá? E a Bíblia não fala nada aqui sobre insetos que provavelmente entraram na arca, carrapato preso no pelo dos animais, pulga, piolho, barata. Tem espaço para uma pergunta? Tem espaço. Ficou com essa bichada toda aí, né? Na água. Isso aí para ir um pouco mais de um ano. Né? Isso. Mais de um ano. Isso. Será que tinha alimento para todos esses animais aí? Ou Deus fez como ele fez no deserto lá para o pessoal? Alimentar isso? Ótima pergunta. A gente viu pelo texto, né? É muito alimento. Mas a gente tem outras considerações que podem ser feitas. Mas a gente viu aqui pelo texto que ele foi incentivado, né? Gênesis 6, 21, não só entrar com os animais na arca, mas levar consigo de tudo aquilo que se come. Ajunta-o contigo e ser-te-á para alimento e a ti. Então, se Deus interveio na história e realizou alguma coisa milagrosa, é possível também. Mas que havia alimentação disponível, havia. A gente pode fazer outras considerações, daqui a pouco eu vou fazer outras considerações, quando a gente falar sobre essa questão dos alimentos, que também nos ajudam a pensar. Né? Porque é aquilo. Tem que ler o texto sem pressa. A gente lê com muita pressa. E aí a gente não consegue pegar, né, tantos detalhes. Então, se a gente eliminar os insetos dessa lista, tá? E essa é a classificação de hoje. Se a gente eliminar os insetos, eliminar os peixes também, porque peixe não precisou entrar. Noé não tinha aquário dentro da arca. Os peixes inundou lá fora, não tem problema. A vida continua para os peixes. Normal. Eles estão lá, inundação só ampliou, né? Ficou maior o habitat deles, né? Agora eles podiam viajar para onde eles queriam. Então a gente subtrai os insetos, são 950 mil. A gente subtrai os peixes e os mamíferos também de vida marinha, os animais de vida marinha, são menos 270 mil. Quanto que já diminuiu aqui, ó? 1.250 mil, menos 950 mil, menos 270 mil, sobrou 30 mil. Já estamos falando de alguma coisa considerável, 30 mil. Só que desses 30 mil, a gente tem 6.200 anfíbios, 8.240 répteis, isso classificado hoje pela biologia. Na verdade, já mudou, né? Porque esses dados aqui são de 10 anos atrás, então já deve ter atualizado, mas não muita diferença. Mamíferos, 5.420 e aves, 9.960. Tá, já deu para respirar. 1.250.000 não ia caber lá dentro. Agora nós estamos falando de 30 mil espécies, mas lembra? Espécies da biologia não é espécies da Bíblia. Esses 30 mil espécies que sobraram correspondem, na verdade, a um número muito menor de tipos básicos. O número de tipos básicos com fôlego de vida em suas narinas poderia ser somente de 1.000 animais. Esses 30 mil são as variações. É o Chihuahua, é o Rottweiler, é o Boxer, é o pastor alemão. Essas variações. Quando você vai subtraindo essas variações e chega em um canino original, você diminuiu aquele número grande para 1. E faz a mesma coisa para os felinos. E a mesma coisa para as aves.
Será que lá dentro da arca tinha o quero-quero? Duas aves a gente sabe que tinha, né? Quais eram? Que aparecem no final da história. Um corvo e uma pomba. São dois animais diferentes, duas aves diferentes, a gente sabe que estavam lá. Agora, será que tinha uma pomba branca, uma pomba cinza e uma pomba preta? Né? Então, Noé não precisou dessas variações todas que hoje fazem número aqui. Ele deve ter trabalhado com alguma coisa em torno de 1000 tipos básicos. Em casais, são 2000 animais, e sendo que ele precisava levar 7 dos puros e 1 dos impuros, a gente está falando aí, gente, com sobra de uns 7.000 animais. E havia espaço para muito mais do que isso dentro da arca. E esses animais saindo iam se reproduzir e dar origem a toda essa diversidade que a gente tem hoje, né, depois de tanto tempo. Então, olha aqui, ó, quando você fala do cachorro, né, ele está lá no finalzinho lá. Está tão apagadinho que o cachorro está aqui, ó, é um cachorrinho branquinho. Essa é a espécie. Ele é bem branco. Esse é aquele husky siberiano na neve. Mas aí quando você vem para o gênero, ele já compartilha o gênero com outros animais, a família com outros, a ordem com outros. Então, é isso, né? Por que o número é tão grande hoje que a biologia calcula? Porque ela está calculando cada indivíduo desse. E Noé estava trabalhando nessa região aqui, ó. Não, nessa região aqui, ó, das famílias, provavelmente, tá bom? Aí você fala, poxa, mas aqui não tem mais do que aqui? É porque aqui é a especiação, né? Lá no reino, a quanta gente cabe, mas quando você chega aqui, só cabe esse cara. Mas a ideia é que a família, ela representa um número muito maior de animais e a espécie é onde está o volume. É porque o homem é mamífero também, né? O homem está aqui, ó. O homem também é mamífero. A gente compartilha com o macaco até a classe. Quando vem para a ordem, cada um segue a sua, né? Olha aí o tamanho da arca, né? Uma vista, então, que a gente pudesse olhar dentro dela. O volume dela era, né, calculando talvez, 40.000 metros cúbicos. Sabe quanto que isso equivale? A um prédio de 67 andares, com 200 metros quadrados por andar. Equivale a 360 containers. 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos cabem aí dentro. Se os animais estavam dentro de jaulas, em compartimentos, eu não sei. Mas cabem 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos. 12 metros cúbicos não é pouco, né? Uma jaula de 3 por 3 por 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. É muito. Vamos com menos, então. 2 vezes 2, 4 vezes 2. Se fosse 2 por 2 por 2, seria 8 metros. Então, a gente está falando de uma jaula aí, ó, de uns 2 por 2 por 3 de altura. Cabe um casal de animais. Ah, uma girafa não cabe. Mas quem disse que a girafa tinha que ser adulta? Você está entendendo? Quando a gente fala sobre a questão da alimentação, sobre o que os animais comeram, por que eles não podem ter passado um período de hibernação? O urso não dorme 6 meses, não dá trabalho, não come nada por 6 meses e depois acorda e está vivo. Então tem uma série de questões que a gente pode contemplar e o texto continua sendo verídico, né? Quem disse que Noé tem que ter botado os elefantes tudo adulto, macho, com 20 toneladas? Não pode ter colocado bebê? Filhote? É menos comida, é menos sujeira, é menos espaço, é menos bagunça, é menos peso, né? Então, facilmente, nesse ambiente aqui, ó, dava para transportar 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. E ele não precisava de 120.000. Pelos cálculos aí que o pessoal tem feito, tá? Isso aqui não sou eu que estou inventando, não. Existem cientistas sérios, criacionistas, debruçados em cima disso, e a gente está falando de 10.000 animais. Estou chutando alto, 10.000 animais. Cabiam quanto aqui dentro? 120.000. Tinha espaço até para andar e circular lá dentro. Tinha. Então, assim, espaço não era problema, né? Como Noé capturou os animais? Foi lá, laçou o boi, laçou a onça, pegou o outro pelo chifre.
Não, ele não precisou fazer nada disso. Porque Deus diz que os animais virão até você. Então, assim, há uma intervenção milagrosa de Deus, porque o trabalho de Noé qual é? Fazer a arca. E quando a arca vai ficando pronta, que vai chegando, eu estou imaginando aqui, né? Vai chegando a data do dilúvio, ele começa a ver em volta e começa a vir os animais migrando. Os animais fazem esse processo de migração. As aves fazem, você assiste lá o National Geographic, os búfalos, os animais percorrendo aquelas savanas na África, os animais migram. E Noé estava lá construindo, e dali um dia ele olhou para trás, os bichos começaram a chegar, e Deus foi trazendo, é isso que o texto diz. Então, essa dificuldade de captura, de caça, não foi necessária, né?